Acho que vocês estão conseguindo ver agora, certo? Dá um sim para mim, Gabi. Sim, sim, desculpa. A gente já começou a gravar também, tá? Só pra. Não, obrigada, imagina. Então, hoje a ideia é trazer, como eu falei, os desafios das mulheres e populações LGBTQIA+, nas migrações. Já como a Gabi me apresentou, eu sou psicóloga, sou mestra em ciências da USP e também sou fundadora da Rede MILB, que já já vocês vão saber o que é esse lugar, porque a gente vê isso mais do que como uma organização, como uma rede, como um lugar, né? Que é nosso lugar aqui em São Paulo. Então, para continuar aqui o processo, vamos primeiro entender o contexto, um contexto no Brasil, porque as narrativas que estão atrás da migração são muito importantes. A forma que é vista a migração em termos gerais são importantes. E no Brasil se construíram narrativas desde a ditadura, ou inclusive desde antes, que constituem um espaço importante para o que hoje é visto como migração. Antes, nos anos 80, se constituiu o Estatuto do Estrangeiro, né? O Estatuto do Estrangeiro foi construído num contexto de ditadura, foi construído num contexto onde as pessoas migrantes eram vistas como pessoas que estavam relacionadas com insegurança para o Brasil. Então, quem vinha era uma pessoa que ia criar lugares de insegurança, criminalidade. E isso sem falar de que existe essa questão do migrante desejável e o migrante indesejável, né? Então, a gente parte desses princípios. A gente tem esse olhar para a migração, um olhar para a segurança, um olhar que criminaliza também a migração e vê o estrangeiro, que nesse caso nomeado como estrangeiro, como um perigo para a sociedade brasileira. E é um estatuto que nem contemplava que do Brasil, o Brasil também produzia migrantes, né? Então estamos vendo um olhar de um estatuto que ele olhava dentro do Brasil, mas não considerava a sua própria população que saía do Brasil e que também era migrante e que também precisava é, acessar a direitos. Então, eu parti desse princípio porque vocês veem que uma coisa tão simples como a terminologia usada é uma coisa que já determina a palavra estrangeiro, que inclusive hoje é uma palavra que em outros países ainda é usada dentro das políticas públicas. E é um erro, né? Porque ao falar de estrangeiro, estamos falando do outro, né? Do estranho. Então, essa relação com o que alterno, o que é diferente, já cria uma desvinculação da sociedade brasileira e é muito problemática. Então, aí, depois, vem a Lei de Imigração de 2017. Essa lei de imigração, ainda com todos os problemas, porque tem vários problemas, né? Nada chega a ser perfeito. Mas ainda com alguns problemas, é uma lei de imigração que parte de uma premissa de acolhimento, né? E estamos falando já não de estrangeiro, estamos falando sim de migrante, né? Então, a palavra migrante já se torna uma narrativa e constitui um lugar para a pessoa em mobilidade humana, como dentro do território, que faz parte do território. E, além de tudo, esta narrativa, esta lei, desculpa, considera as pessoas que emigram do Brasil para outros lugares. Então, já a gente vê um contexto da migração muito importante, porque estamos olhando para a pessoa que tem direitos, que possa acessar a direitos, que pode acessar a espaços de participação política, coisa que não acontecia com o antigo Estatuto do Estrangeiro. Porque com o Estatuto do Estrangeiro você nem conseguia participar de atos políticos porque você era visto como uma pessoa que ia constituir um problema de segurança para o Brasil. Então, essa mudança de narrativa nos abre portas, que inclusive é uma narrativa, essa mudança de narrativa não vem só de um governo
de uma construção dos órgãos públicos, vem de uma luta de organizações migrantes que por muitos anos se organizaram, é, colocaram suas pautas, fizeram todo um processo de participação para conseguir essa vitória e conseguiram, né? Então, é uma responsabilidade, uma vitória também da sociedade civil, que é entre pessoas migrantes, organizações migrantes e organizações de direitos humanos brasileiras conseguiram mudar essa lei e mudar também a narrativa que vem por trás da lei. Aí começamos a ver uma migração que é multifacetada, né? Que é heterogênea, diversa e interseccional. Quando a gente pensa numa migração nos anos 80, inclusive os estudos de migração, as políticas públicas, os marcos jurídicos viam a migração como um lugar, inclusive, de homens cis, de homens heterossexuais, que migravam por motivos econômicos, negócios, prazer, enfim, qualquer coisa. E a mulher, ou todo o que constituía atrás do homem, entre muitas aspas, migrava para essa reunião familiar. Então, acontecia muito no Brasil que migrava uma população grande de pessoas bolivianas e os únicos que conseguiam regularizar sua situação eram os homens, porque precisavam trabalhar e precisavam documentos. A mulher tinha que ficar na casa ou com trabalhos mais precarizados, porque era mais fácil regularizar o homem, o pai, o lugar esse de pai de família, do que a mulher, os filhos, enfim, eram processos largos, longos, burocráticos. Gente, eu vou falar portunhol, tá? Vai aparecer eventualmente, só para vocês saberem. Então, Libra, desculpa-me por isso, Elizabeth. Então, é, então, a imigração é entendida desse jeito, através dos anos, mas não é isso, né? A migração tem muitos fatores distintos do que isso. Tem outros lugares em consideração: a raça, a etnia, a nacionalidade, o gênero e a sexualidade operam na experiência de quem migra. E opera no cotidiano, né? Não opera no momento do trânsito só, não opera no momento de chegada no país de origem, opera sistematicamente sempre. A nacionalidade é uma questão que aparece muito, porque uma coisa é um migrante ou uma migrante, uma pessoa migrante latino-americana, e outra coisa é uma pessoa migrante europeia. Tem conotações diferentes, perspectivas diferentes, é lida de forma diferente, e aí a gente tem que ter um olhar muito profundo para todas essas camadas que vão se relacionando nessa experiência da pessoa que migra. E, claro, o gênero e a sexualidade fazem parte desse processo. Então, a ideia é entender como essas diferenças relacionadas com o gênero afetam, né, a experiência migratória, com a sexualidade também. Então, vamos hoje passar por três pontos diferentes. O primeiro, ver esse conceito de feminização das migrações, como esse lugar que é um conceito que vem se falando cada vez mais sobre a feminização das migrações, é, e como esse lugar também é problemático em muitos sentidos, porque não olha para uma migração que não é binária, né? Então, estamos falando de mulheres que migram. Mas aí, quando falamos de mulheres que migram, não estamos considerando outros aspectos da sexualidade e do gênero. Então, mulheres que são cisgênero, mulheres transgênero, homens cis, enfim, sabe? Temos homens trans, desculpa, pessoas não binárias. Então, a falar de feminização das migrações, a gente deve, ou acredito que a gente tem que problematizar também como se configura esse lugar
porque esses lugares são os que vão construir as políticas públicas nos espaços migratórios, nos espaços jurídicos, federais, municipais, estaduais, enfim. Eu estou colocando aqui o caso do Brasil, mas eu vou trazer um exemplo, por exemplo, da Colômbia, que é um caso interessante relacionado com a feminização das migrações. E, finalmente, vamos entender um pouco essas redes e agência política em São Paulo. E aí eu vou trazer a experiência da Rede Milb como um espaço, como um lugar que se constituiu como um espaço político, como um espaço participativo e um espaço de acolhimento, não só no Brasil, mas também fora dela. Eu nunca imaginei as proporções que ia ter a Rede Milb quando nasceu, mas parece que apareceram tantas situações emergenciais dentro da rede, de pessoas buscando refúgio, migrantes, LGBTs que não sabiam como chegar, enfim, que acabou a rede sendo um lugar muito importante para isso e, além de tudo, a falta de espaços. No Brasil, com este recorte específico, aumenta também a demanda de pessoas procurando ajuda. Vamos lá. Então, nas migrações, na feminização das migrações, eu acho interessante este conceito que traz Jerônimo, e é que fala que existe um risco que dessas análises reforçarem os estereotipos e legitimarem políticas de imigração e interação restritivas, embora seja sob a capa de melhores intenções. Então, quando aparece esse conceito de feminização das migrações, é muito comum ver, nesse caso a mulher, como uma pessoa vulnerável que precisa de um cuidado paternalista da família, do Estado, das instituições. E esse lugar parece que apaga toda a agência política que pode ter, neste caso, uma mulher migrante, né? Porque às vezes pensamos que isso, que a mulher migra para se reunir com o seu companheiro, a mulher migra sempre com uma intenção diferente dela mesma ter uma possibilidade ou uma vontade de mudar de país, seja qual seja a sua motivação. Então, esse conceito de feminização das migrações aparece também pelo aumento da visibilidade de mulheres migrando com motivações diferentes do que reunião familiar, por exemplo. E aparece aí, tem alguns relatórios da OBMIGRA, tem alguns relatórios de Acnur, da OIM, que mostram esse grande avanço das mulheres que migram. Só que, no final, as mulheres migraram a vida inteira também. Só que os dados só estão sendo levantados agora, ou poucas décadas atrás. Mas as mulheres sempre migraram, né? Não é uma realidade nova, um novo acontecimento, um fenômeno que precisamos. Não, as mulheres sempre migraram também. Só que enquanto não tinha um olhar de gênero, não era possível entender que a mulher é um ser separado do homem, que tem motivações também diferentes, experiências diferentes, e sua experiência migratória é atravessada também por outras questões. Nesse ponto, aí eu trouxe esse exemplo do perigo de olhar para a mulher como esse ser de cuidado que primeiro um, um, um um olhar para a mulher que precisa de um cuidado paternalista e, por outro lado, de desconhecer que dentro da categoria mulher existem também outras questões que atravessam essa categoria. Então, aí eu trouxe o caso do plano de resposta do setor de saúde ao fenômeno migratório na Colômbia, de 2019. Colômbia não era um país com uma tradição migratória como o Brasil, né? O Brasil tem uma tradição migratória desde o momento que pessoas foram sequestradas da África, que não é uma migração, é um sequestro, né? E
aí veio todo um processo de migração depois no Brasil. E sempre teve uma tradição migratória. Colômbia não. Tanto é que Colômbia ainda nomeia migrantes como estrangeiros em muitos dos seus documentos, leis, enfim. Esse plano de resposta foi criado a partir da migração venezuelana que entrou no país. Então, uma grande quantidade de migração venezuelana. Nesse ponto, falaram, pensaram, vamos criar uma política que considere as mulheres. Então, que considere as mulheres na saúde. Só que este plano considera as mulheres que estão grávidas. Então, já a gente começa a entender como se reproduz essa narrativa de a mulher que temos que cuidar é a mulher que produz filhos, né? Temos que cuidar desse lugar de heteronormativo da pessoa que vai produzir filhos. E sempre fala de mulher, quando as pessoas que gestam não são só mulheres, né? Estamos falando de pessoas não binárias, de homens trans, de pessoas intersexo que podem gestar. Mas esse plano não considera essa realidade de pessoas que não são consideradas mulheres cis. Não, que a mulher cis, então, viria sendo essa mulher, essa pessoa que é designada com o sexo feminino por sua genitália, né? Então, esse é um caso que representa o porquê é importante reconhecer as intersecções que tem na saúde das pessoas que migram. Então, uma pessoa, um homem trans, que esteja gestando, não seria considerado teoricamente nesse plano, porque não se reconhece como mulher. Então, essas narrativas já colocam a pessoa em um estado de vulnerabilidade, de violência, onde seu acesso aos direitos vai ser negligenciado por causa da forma em que está constituído o plano, nesse caso. Então, as experiências migratórias, essa Camila Guerra é uma acadêmica colombiana muito boa, recomendo muito, e que ela fala que essas experiências migratórias, além das formas de xenofobia e racismo que aparecem e se manifestam nesse processo, são atravessadas pela heterossexualidade como regime que é imposto pelo sistema, né? Porque o sistema fala, são mulheres gestam, só as mulheres engravidam. Aí desconhece todo o resto das possibilidades que existem, das existências das identidades diversas. E com esse sistema que se organiza de um modo heteronormativo, impõe uma experiência separada do desejo. Isso é interessante porque quando você pensa na heterossexualidade, você consegue ver que não é só um desejo. A heterossexualidade começa a ser um lugar de imposição no cotidiano das pessoas. A forma como se configura a sociedade econômica, política, socialmente e até historicamente se configura de um modo heterossexual. Isso quer dizer que seu lugar na sociedade está imposto nesse papel que foi designado ao nascer. Se você nasce e designa você como mulher, sua experiência de vida, suas formas de socializar, de vestir, de agir, de tudo, tem que ser de um modo heterossexual. E tem que ser tudo em função do gênero oposto. Então, ao problematizar isso, a gente percebe também que isso é atravessado pelas experiências migratórias. Isso me lembra de várias pessoas da rede manifestaram, por exemplo, lésbicas principalmente, como quando chegaram no Brasil, elas tinham que agir de um modo heterossexual. O que significa agir de um modo heterossexual?
significa ter uma atitude complacente, gentil com os homens, porque podiam perder seu trabalho, porque seu chefe não considerava a sua potencialidade, mas sim o jeito que ela se comportava com ele. Se era bonitinha, se vestia de forma feminina, enfim, essas experiências que já vivemos todas as pessoas, inclusive brasileiras. Imagine essas experiências num país que não é seu, ter que viver desse jeito num lugar que você recomeçou sua vida, ou não, mas é outro lugar, é um não lugar. E também relatos de pessoas trans que tiveram que destransicionar porque não eram aceitas em trabalhos. Aí a heteronormatividade também está operando na vida dessa pessoa. Então, entender esse lugar faz parte desse processo, desse análises mais profundo. Aqui eu trouxe algumas situações de violências a pessoas LGBTQIA+, migrantes nas Américas. Esse foi um estudo que foi feito em Equador, Colômbia e Chile. Nesse estudo que é um relatório que chama Sentir que se nos va a vida, sentir que a vida está indo embora, é mais ou menos essa tradução, de 2020. Aqui conseguimos ver, aí eu trouxe mais sintetizado, situações de violência que acontecem com pessoas migrantes e refugiadas, principalmente nas fronteiras, né? O lugar onde aconteciam essas situações e quem exercia ou quem era a pessoa, os lugares, ou quem eram as pessoas que recebiam essa violência, né? Então, temos uma série de violências. Se vocês veem, todas estão associadas à questão de gênero ou sexualidade. Nem estamos falando de identidade, perdão, de nacionalidade. Estamos falando de gênero e sexualidade. Violência sexual, relatada principalmente por mulheres trans e lésbicas. Violência psicológica, violência médica. Vocês não sabem a quantidade de relatos de violência médica em São Paulo, no Rio, em várias cidades que a gente tem atuado nos últimos anos, e os tipos de violência, né? Que primeiro negam a existência, o gênero da pessoa, e segundo, a pessoa não tem como se defender porque nem fala português. Então, estar em um lugar onde você não fala a língua e não conseguir se defender já é uma violência gigante. A discriminação, em especial pela expressão de gênero, então, se você se identifica como mulher, mas você não performa a feminilidade, você vai ser violentado, né? Então, aí de novo está operando a heterossexualidade como um sistema político e econômico. A violência policial, claro, estereotipos negativos sobre acesso ao trabalho, e uso de expressões e pronomes que não correspondem à identidade de gênero. Essa é uma violência que é muito comum. Às vezes a pessoa não precisa bater numa pessoa trans. Às vezes a pessoa não precisa insultar uma pessoa trans. Só com o fato de não reconhecer sua existência, seus pronomes e seu nome, já é uma violência que atinge e mexe com as pessoas, porque sua existência. Onde foram feitos aconteceram essas violências? Fronteiras, estabelecimentos públicos, trabalho, rua, né? Vocês veem praticamente em qualquer lugar, né? Não é uma coisa isolada. Ah, só aconteceu no banheiro público. Não. Casas de acolhida, a gente pensa que as casas de acolhida são lugares de acolhida, mas acontece que não. As casas de acolhida, muitas não estão preparadas para pessoas migrantes, e principalmente são LGBTQIA+. Imagina pessoas que são casais homoafetivos e chegam numa casa de acolhida. Esse atendimento é duvidoso.
E eu vou já contar uma experiência sobre essas coisas na Rede Mil. E quem recebe essas experiências, e quem recebe essas violências, bom, lésbicas, bissexuais, homens trans, homens gays, basicamente a sigla inteira está é, vivendo essas violências. Estamos falando de 2020, mas isso não quer dizer que hoje mudou essa realidade. Inclusive hoje, é, estamos fazendo um relatório com essa mesma rede. Estamos atualizando esse relatório, MIUB está fazendo parte desse processo. Estamos atualizando esse relatório na Colômbia, no Chile e Equador, e a gente adicionou uma nova pesquisa sobre isso no Brasil, México e Guatemala. Então, estamos criando um relatório em 6 países latino-americanos para continuar levantando informação, porque é isso que vai construir políticas públicas também. É isso que vai construir planos de ação das organizações, das ONGs, do poder público, enfim. Então, é claro que essas violências acontecem, mas é importante dar uma olhada para isso. Eu quero parar nesse ponto, porque o ato de migrar, para muitas pessoas LGBTQIA+, gera ou se cria uma autonomia sexual que é conquistada. Porque esse distanciamento das famílias e comunidades de origem a- que atuam como um mecanismo disciplinar de controle social. Então, estamos vendo que quando uma pessoa, não quer dizer que todas as pessoas LGBTQIA+, migrem pelos mesmos motivos. Mas quando uma pessoa solicita refúgio, quando uma pessoa tem essas características da sua comunidade de origem não aceitar ela, ao migrar, vai encontrar liberdade. Vai encontrar um lugar mais seguro, em alguns casos. Por exemplo, uma pessoa que não consegue expressar sua sexualidade ou seu gênero no seu país, já aconteceu, por exemplo, países árabes, vem aqui, e ainda que Brasil seja o país que mais pessoas trans no mundo mata, essa pessoa se sente segura, porque no seu país de origem, pode ser criminalizada por ser trans. Então, relatos de pessoas que chegam no Brasil, que a gente já acolheu, e que são pessoas que dizem: olha, eu me sinto uma pessoa segura sendo pessoa trans no Brasil. Então, reconhecer isso é importante. Tem outras coisas que acontecem, por isso a importância de construir redes de apoio. Pessoas que saem da sua comunidade, vêm para o Brasil, não têm redes e têm que ir para alguma rede local no país de acolhida, mas da sua comunidade, que continua reproduzindo a discriminação, a violência, a LGBTfobia. Então, a pessoa sai do seu país para chegar no Brasil e, por não ter redes de apoio, que reconheçam, que apoiem, que deem suporte à sua identidade ou orientação sexual, tem que ir para uma comunidade, para uma rede da sua própria comunidade. Então, isso também é violento. Isso também gera violência. Agora, assim como a política pública pode ser muito heteronormativa, no Brasil, especificamente em São Paulo, temos um exemplo de que olhar para essa realidade pode dar certo, né? E é importante também olhar para esse lugar, não só para o desafio, mas também para as vitórias que a gente tem. Em 2016, foi feita a Política Municipal para a População Imigrante de São Paulo. Depois de muitas idas e vindas, se criou a política municipal, que é, que é regulada, ou quem dá conta dessa política é a Coordenação de Políticas Públicas para Migrantes. Essa coordenação criou um Plano Municipal de Políticas Públicas para Imigrantes de São Paulo. Esse plano foi construído em 2019. E não foi um plano que construiu só o poder público.
Foram feitas conferências livres, foi chamada a sociedade civil para acompanhar esse processo. A gente participou, a gente fez até uma conferência livre com uma frente de mulheres imigrantes, de São Paulo. E esse plano municipal tinha um eixo, que é o eixo 5, que é o eixo que a gente precisava abordar. E é o eixo de mulheres e população LGBTI+, acesso a direitos e serviços. Depois de construir propostas, a gente construiu várias propostas para incluir dentro do plano municipal. Não sei se todas as pessoas aqui têm noção de como funciona esse mecanismo de participação para construir planos, mas você constrói propostas através de conferências livres e no final existe uma grande conferência livre com todos os setores e são votadas essas propostas. Então, a proposta é votada por delegadas, delegados e delegadas e entra ou não no plano municipal. De todas as propostas que a gente fez, entraram três propostas. Três propostas para a população LGBTQIA+. Então, foi uma vitória, porque não existia, não existia isso. Então, a gente conseguiu participar nesse processo e a coordenação teve esse olhar interseccional, esse olhar que considerava a migração como uma migração diversa, e conseguimos incluir isso no plano municipal, que ainda está vigente. Acho que acaba esse ano mesmo, mas ainda está vigente. Então, a participação, para consolidar esses espaços de participação, é necessário que a diversidade sexual e de gênero que sejam conceitos que estejam presentes, né? Que permitam reconhecer as múltiplas possibilidades de assumir e viver a sexualidade e o gênero. Então, olhar para essas subjetividades permite construir políticas abrangentes, não homogêneas. Então, esse é para construir mecanismos de participação mais eficazes, é importante olhar para esses lugares. Redes e agentes. Então, aqui eu quis trazer um pouco, bom, algumas experiências de redes de mulheres que a gente já fez parte e pessoas LGBTQI mais migrantes em São Paulo. E sua participação política? Para isso, eu devo dizer que em São Paulo existem muitos movimentos, ou vários movimentos, não tantos assim, mas vários movimentos de migrantes que consideram, ou têm em conta a pauta de gênero, especificamente de ser mulher, né? Então, existem outras organizações, outros coletivos que trabalham sobre o que é ser mulher, né, migrante. E, dentro desses espaços, foi criado uma frente de mulheres, né? Que a gente fez parte, que hoje é uma frente que proporciona informação, tem intercâmbios, mas atua hoje em ações concretas. Não é uma rede que esteja o tempo inteiro agindo, mas atua em ações concretas. E temos o caso da Rede Meu Bem Mais. A Rede Meu Bem Mais é uma rede que inicialmente, essa é a primeira foto do primeiro encontro que foi feito da Rede Milbe, foi em 2017, no Centro Cultural São Paulo, e o título era Mulheres Lésbicas e Migrantes, um espaço para visibilidade. Porque eu começo com esse evento que deu pé à Rede Milbe. Porque acontece que a Rede Milbe hoje é outro lugar. Hoje é uma rede que não só considera mulheres lésbicas. Hoje é uma rede que, com o tempo, foi entendendo que precisava se expandir, precisava ter uma flexibilidade, um intercâmbio também com pessoas de identidades diversas, então, e orientações diversas. Então,
aparecem diferentes dissidências sexuais querendo fazer parte da rede. Então, hoje fazem parte da rede mulheres, lésbicas, bissexuais, pansexuais, homens trans, pessoas não binárias, e hoje constituem esse espaço de participação e de ação. Ainda que seja composto só por essas pessoas, a rede é uma rede de apoio para pessoas migrantes LGBTQIA+. Então, a gente não deixa de olhar também para dar apoio, dar acompanhamento para outras pessoas que compõem a sigla. Então, a Rede MILB nasce como um coletivo, autônomo, autogestionado, apartidário, inclusive porque a gente nem vota, né? Isso é uma questão da migração. Você participa, você tem espaços diferentes, mas você não vota. E quem não vota não é levado em conta, né? Porque não vota. Então, mas, bom, enfim, é um coletivo autônomo, autogestionado, apartidário, cujos princípios surreadores, aí a gente quis brincar com isso do norte e o sul, a gente não vê o norte, não queremos o norte, queremos o sul mesmo. Então, nossos princípios surreadores ético-políticos se alinham com o feminismo interseccional, antirracista, antifascista, decolonial, anticapital, de combate à xenofobia, de respeito à diversidade sexual, de gênero, corporalidades e interculturalidade. Inclusive porque os corpos são diversos também, né? E nossos valores são orientados ao cuidado dos afetos, sororidade, apoio mútuo, horizontalidade, multidisciplinaridade e a criação de espaços seguros. E nossa prática se traduz em acordos mútuos, transparência, relações não hierárquicas, ressoam em sua diversidade e a consideração do lugar de fala. Parece meio utópico, né? Porque criar um coletivo, manter um coletivo com esses princípios é meio utópico. Mas nos últimos 6 anos a gente tem conseguido manter uma estrutura de cuidado mesmo. E uma estrutura que é capaz de olhar para as especificidades, as potencialidades das pessoas. Porque a Red Milb nasceu, inclusive, porque a gente queria que as pessoas migrantes, além de toda a experiência migratória associada com seu gênero e sua orientação sexual, a gente queria que as pessoas, sendo migrantes, conseguissem potencializar seus projetos profissionais e de vida. Porque, infelizmente, muita pessoa migrante é vista infantilizada, de modo infantilizado, pela forma em que fala a língua, porque seu título, diploma não é válido no Brasil, porque, enfim, e entra em trabalhos precarizados, entrar em uma série de vulnerabilidades, e a gente queria criar uma rede, por isso rede, que potencializara os projetos também individuais das pessoas que constituem a rede. Hoje a rede está composta por pessoas artistas, acadêmicos, psicólogos, antropólogos, é composto por uma diversidade de pessoas. E hoje temos 5 frentes de ação. Uma, políticas públicas, como eu já comentei. Outro é formação e articulação com outras organizações, porque a gente não pode fazer um trabalho sozinha. Teremos um fortalecimento interno, porque a gente não só cria espaços de participação, de advocacy, a gente também é usuária, né, desses processos. A gente precisa um acolhimento e por isso a gente também se constitui como um espaço importante de fortalecimento interno. Temos um GT de acolhimento que ele surgiu emergencialmente por casos de pessoas que vieram, que estavam vindo para o Brasil, e ações internacionais. Vou passar por cada um. Não sei como eu sou de tempo, Gabi. Eu meio que me perco nisso. Olha, a gente tá. Agora são 15h50. Tem só 10 para as 4. Então tem uns 10 minutinhos aí. Tá, eu vou correr aqui então. Se me Mas dá eu, 2 horas, eu eu falo. Se me dá 3, eu falo também. entendo, educador é assim também. Sei, Fica bom. tranquila, tá bom? Tá. Então, em relações políticas públicas, eu aqui trouxe 3 exemplos. Conferências municipais, em 2019, que eu já falei, que foi construído o Plano Municipal de Políticas Públicas.
Os dois últimos eventos que a gente foi têm a ver com a Comigrar. Não sei se vocês estão têm isso presente, a Comigrar, que se está construindo política nacional para migrantes. E a gente fez dois eventos para colocar propostas para a Comigrar. A Comigrar agora está parada. Era para ser em junho, agora era para ser de novo em outubro, me parece, e ela parou. Questões burocráticas, vai saber. Enfim, mas se a gente participa desses encontros, cria esses encontros para construir política pública. Então, temos uma frente encarregada desses processos. Temos a frente de formação e articulação, a gente cria materiais, a gente produz oficinas. Então, no ano 2021, a gente criou uma série de oficinas, um ciclo de oficinas em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. E nesse ciclo de oficinas era relacionado com o atendimento humanizado à população LGBTQIA+ migrante. Quem estava nesse ciclo de oficinas? Funcionários públicos, pessoas que faziam atendimento, tanto nas organizações de imigração públicas do terceiro setor, como pessoas que atendia em lugares X e queria entender como tratar uma pessoa migrante, refugiada, LGBTQIA+. Então, esse ciclo de oficinas, eram 3 oficinas por cidade, foi muito interessante também. Ah, não, mentira, eram 6 oficinas por cidade. Então, foi bastante coisa. A partir desse ciclo foram construídos esses 5 cartilhas que vocês podem acessar no nosso site. E tem também um manual de atendimento humanizado que a gente construiu, a gente chamou o Poder Público em São Paulo e Rio de Janeiro. Chamamos casas de acolhimento, chamamos CRAs, chamamos centros de referência, chamamos coordenação de política pública, chamamos todo mundo para construirmos uma metodologia e criamos um manual. É um manual muito completo, é um manual muito interessante que em princípio, era para ser usado só por funcionários. Só que acabou sendo um material que até as pessoas migrantes conseguem olhar e saber quais direitos que têm acesso e como acessar esses direitos. Então, é também um material bem, bem importante. Fortalecimento interno, a gente faz trocas de saberes, imersões, encontros internos. Então, a rede se encontra para conversar sobre a gente, para conversar sobre nossos princípios, como que estamos nesses lugares de cuidado também, como cuidar dos nossos ativismos. E também, inclusive, a última imersão, falamos, olha, descansar é político também. Todo mundo estava tão esgotado e levamos todo mundo para uma chácara por 2 dias para descansar. Vamos descansar, vamos compartilhar um cotidiano, vamos fazer um karaokê, sabe? A gente também é usuário, a gente também precisa disso, desse encontro. Então, foi feito isso. Está sendo feitos esses trocas é, frequentemente. O GT de acolhimento, olha, aqui eu poderia passar 3 horas, mas eu vou passar rapidinho, Gabi, porque a gente teve que criar uma guia interna de integração da pessoa migrante internacional em São Paulo. Porque começaram a procurar a gente, pessoas principalmente trans, de países árabes ou do norte da África, dizendo: precisamos sair desses países, me ajude, só vocês que eu vi que tinha esse recorte, migração, e LGBTQIA+, o que que eu faço? Então a gente começou a receber pessoas. Mas receber no sentido de a gente não tem um espaço físico, mas a gente começou a apoiar e acompanhar processos. Nesse ano, entre ano passado e esse ano, a gente recebeu aproximadamente umas 6, 7 pessoas refugiadas e a gente conseguiu acompanhar elas em regularização migratória. A gente levava pessoas para traduzir na Polícia Federal, porque na polícia não tinha pessoas que falavam árabe. Então, a gente tem pessoas que falam árabe. Então, a gente fez essa ponte, esse acompanhamento. Moradia, então a gente que articulou com abrigos, educação, a gente encaminhou para cursos de português, que é o princípio básico para morar no Brasil. Poder falar a língua, se comunicar, se expressar. A gente também conseguiu incluir pessoas em transcidadania, em transempregos.
a gente conseguiu também articular esses lugares e com saúde, tudo acompanhamento relacionado com o SUS, hormonoterapia, enfim, porque a maioria das pessoas que chegaram eram pessoas trans, então precisavam também de uma atenção específica. E ações internacionais, a gente, como eu já falei, a gente faz parte dessa Secretaria Técnica da Rede Regional de Proteção Pessoas Migrantes e Refugiadas LGBTQIA+, desde 2020. É uma rede composta por umas 29 organizações das Américas e do Caribe. E a gente está hoje, atualmente, fazendo essa pesquisa, não, pesquisa não, esse relatório em 6 países latino-americanos sobre esse processo de violências nas Américas, de pessoas LGBTQIA+, migrantes. Participação, as duas últimas participações que a gente teve foi um encontro na Bolívia e o Fórum Global sobre Refugiados na Suíça, no ano passado. Aqui algumas ações, eu não vou parar aqui, mas ações assim também que a gente fez durante. São muitas coisas que a gente tem que estar pensando também para poder visibilizar, enfim. Eu vou fechar com desafios hoje. Os desafios são, nas políticas públicas, e bem sintetizado, interseções de gênero, migração e sexualidade são primordiais para constituir e considerar políticas para migrantes. Então, é necessário refletir sobre essas questões com um diálogo permanente para a construção e implementação de ações eficazes, não só falar por falar, a gente precisa de ações realmente eficazes. Desafio nas outras organizações, reconhecer a importância de uma perspectiva interseccional de migrantes LGBTQIA+, e estimular a participação de migrantes LGBTQIA+, em espaços de tomada de decisão das organizações, para gerar uma participação inclusiva. Porque é isso, o pessoa é usuária, mas nunca é a gente, né? E a gente precisa reconhecer também esse valor que tem migrante LGBTQIA+. E, bom, eu trouxe aqui a pesquisa, porque a pesquisa ainda precisa avançar, né? Precisamos ainda continuar estudos acadêmicos que levantem dados, não só os órgãos públicos, mas a academia também precisa levantar dados sobre migração e refúgio LGBTQIA+, e precisamos de financiamento, precisamos de estimular essas pesquisas e ocupar esses espaços. E eu fecho com essa frase de Glória Alzandua, eu vou deixar que vocês leiam, porque eu tô com sem bolso. E recomendo também profundamente a Glória Anzaldúa, uma lésbica, migrante da fronteira, que traz também essas questões. Fechei meus 10 minutos, Gabi. Muito obrigada, gente. Não sei se tiver alguma pergunta, eu estou aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Porque agora começou uma apresentação. Não dá para ouvir. Oi, gente. Só um minutinho, a Gabi tá com problemas técnicos aqui. Não? Foi? Gente, 45 do segundo tempo, problemas técnicos, troquei de fone aqui. Mas queria muito agradecer, Maria. Queria agradecer muito. De novo?
Você tirou? Foi gravado, né? Tá gravando. Acho que se você quiser interromper, Ju. Vocês me escutam agora? Bom, gente, acho que foi meu computador que simplesmente travou. Mas eu queria agradecer, né? Agora acho que vai dar para agradecer. Toda a sua fala, Maria, como eu estava falando, eu escutei a primeira vez a sua fala aqui no museu, né? E eu lembro que quando você terminou, eu pensei essas ações deviam acontecer mais nessa instituição, né? A gente está falando de um aparelho de cultura aqui do estado de São Paulo, né, que lida com uma memória que ela é coletiva, mas ela está muito enraizada na individualidade de algumas pessoas. Logo, algumas pessoas, quando adentram esse espaço, se sentem muito pertencentes, né, se sentem visibilizadas, se sentem de alguma forma representadas, não só a sua história, mas os seus familiares. Porém, muita gente não se vê nesse espaço. Né? Muita gente sente incômodos muito profundos com esse espaço. Né? E a ideia do projeto do Territórios Ocupar o EMI é que esse espaço seja ocupado. Né? E eu acho que foi isso que você fez hoje, né? Trazendo uma série de informações. Muitas delas a gente fala nas visitas, então foi muito bom ouvir você falar e pensar, poxa, todo o trabalho educativo aqui do museu está realmente falando coisas que fazem sentido, né? Porque tem hora que o educador se questiona, né? Como você mesmo trouxe em algumas informações, mas também tem hora que a nossa mente fica tão cheia de informação que a gente fala, precisa descansar, né? O descanso é importante. Então, eu queria agradecer, queria saber também se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, né? Se quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta, fica à vontade, né? Se alguém sentir algum, se quiser. Bom, eu mandei o link também no chat, né, para quem quiser colocar, enfim, suas informações para receber algum certificado, né, mas se quiser deixar no chat também, se tiver dificuldade de acessar o link, pode deixar aqui no chat que a gente salva, mas acho que era isso. Se ninguém tiver nenhuma pergunta. Acho que não. Não Bom, tem. então eu vou deixar aqui no chat, Gabi, de novo, obrigada pelo convite. Eu vou deixar aqui no chat nosso site, nosso Instagram também, para vocês seguirem. Acho que seria legal também poder acompanhar o trabalho da gente e a gente também trocando essa informação, assim, enfim, para as pessoas que quiserem conhecer mais, estamos aí disponíveis. Bom, gente, então acho que é isso, né? Agradeço a presença de todo mundo nesse sábado à tarde. A paciência com os problemas técnicos que ocorreram, meu computador continua travado, sem a menor explicação. Mas é isso, queria só deixar, agradecer muito, pedir para vocês acompanharem as redes sociais do museu. Essa é a terceira ação do projeto Territórios, a gente ainda tem algumas ações para acontecer até o final de agosto, então pedir para vocês acompanharem as redes sociais do museu, Instagram, site, acompanha a Rede Milb também. A Maria deixou aí já no chat o Instagram, o site também. Então, é isso. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. A ideia do projeto é que a gente. Você fala. Oi, Gilmar, boa tarde. Você pergunta o projeto aqui do museu ou os projetos da rede? Eu posso, é da Rede, né? Da Rede Milb. Gilmar, a gente tem, todas as pessoas que a gente trabalha são pessoas migrantes, refugiadas, ou solicitantes de asilo, de refúgio. Então, mas o diferencial que a gente tem em comparação com outras organizações é que essas pessoas todas são LGBTQIA+. Então, a gente tem esse processo. Claro, se chega uma pessoa que não é LGBTQIA+, a gente pode encaminhar para organizações parceiras, para outros lugares de atendimento, mas nosso foco, nosso recorte é LGBTQIA+. Acho que responde. Não tem mais alguém que quer fazer mais alguma colocação?
É isso, né, pessoal? Vou encerrar aqui então. E até uma próxima. Muito obrigada, viu, gente? Tá, obrigada.